geralmente os profissionais eles atropelam, né, esses pilares, né? Geralmente a gente percebe que tem gente que avalia primeiro antes de planejar, né, e por aí vai. É importante ter uma sequência, né? E isso está muito ligado com o nosso primeiro pilar, que é óbvio que a gente está falando hoje, que é planejamento. E aí é muito comum as pessoas, os profissionais, entenderem que esse primeiro pilar ele não tem importância alguma, ou geralmente eles descaracterizam a importância do planejar. E aí isso não é um privilégio somente de quem trabalha com fitness, né, Bruno? É muito comum também encontrar isso nos esportes individuais, né? E aí, geralmente, o profissional que atua há muito tempo com aquela modalidade esportiva, né, preparador físico ou treinador, enfim, depende da área que ele atua, ele se concentra na sua expertise. Então, eu já fiz isso alguma vez, deu certo, e eu não tenho porquê de mudar. E aí repete sempre o mesmo planejamento, né? Aquilo que ele fez uma vez e pronto. E não é bem assim, não é verdade? Bom, é, não sei se vocês sabem, né? Eu e o Marcelo, a gente não é colega só de ideal, né? A gente é colega de outros ambientes de prática profissional no alto rendimento. E é muito comum, né, Marcelo, a gente conviver com alguns modelos, eu acho que sua pergunta vem um pouco para esse lado, a gente conviver com alguns modelos de treinadores extremamente experientes. Nós convivemos com treinadores que já tiveram medalha olímpica como treinador, medalhas em mundiais como treinador e muitas vezes medalhas como atletas. Treinadores que já ganharam títulos nacionais de expressão, com grandes equipes, com grandes jogadores, né, em várias temporadas seguidas. Só que quando você está focado em um determinado aspecto, por exemplo, se você estiver atuando na prática como cientista do esporte, você é o responsável por fazer a análise do treinamento, análise do desempenho, análise de dados e dar feedback para a comissão. Isso é um pouco da nossa realidade fora daqui, né, no dia a dia da prática. E quando você está analisando isso, você percebe que muitas vezes existem algumas escorregadas, entre aspas, que poderiam ser minimizadas. E quando a gente identifica isso e tenta trabalhar com essas possíveis escorregadas, pequenos errinhos, ajustes do planejamento que poderiam ser trabalhados, talvez a gente alcance mais rápido o objetivo final. Mas, Bruno, o cara já foi treinador de medalhista olímpico, o cara já chegou no ápice. Você vai falar que o cara tem que mudar o que ele fez a vida inteira? Eu acredito que o treinamento esportivo evolui, assim como todo ser humano evolui, né? Os métodos de treinamento evoluem, as respostas ao treinamento evoluem, o contexto modifica ao longo do tempo. Então, às vezes, a gente precisa ajudar esse treinador, esse preparador físico, às vezes dar um passo à frente, né? Otimizar um pouquinho mais o seu planejamento. Nesse caso, pensando em otimização do planejamento, só existe uma forma que você consegue de convencer um treinador e um preparador físico de que às vezes um pilar da alta performance, nesse caso o planejamento, ele possa estar, entre aspas, defeituoso. Defeituoso no sentido de que falta uma melhor sincronia, às vezes, numa capacidade que deveria ser treinada lá na frente, ou um outro tipo de prescrição de carga de treinamento, um outro método. Como é que você vai mostrar isso para um treinador experiente? Como é que a prática ensinou para a gente no dia a dia a mostrar isso para um treinador experiente? Números. Você tem que mostrar número para o treinador. Essa semana eu sentei com um preparador físico para a gente discutir a temporada anterior da nossa equipe de futsal. E a gente identificou alguns números do que foram feitos de distância percorrida, distância em alta intensidade, salto com contramovimento, que mostravam para a gente que determinados tipos de exercício não faziam a gente alcançar a demanda de jogo. E qual era o nosso objetivo principal na fase competitiva? Alcançar a demanda de jogo.
treinar para jogar. E aí, nesse caso, você precisa mostrar números e convencer o treinador de que, olha, você é muito bom no que você faz, mas a gente precisa melhorar isso aqui não. Se você melhorar, às vezes, esse tipo de atividade que poderia ser diferente para gerar mais intensidade, vai te fazer alcançar a intensidade de jogo. Isso é para qualquer esporte. Ou para a realidade de um profissional na academia, por exemplo. Então, uma mensagem que a gente quer deixar enquanto ideal, né, Marcelo? E a gente discute isso muito, é que a gente não quer ir contra o feeling do treinador, o feeling do profissional, a percepção do profissional do que é melhor, do que é pior. A gente não quer ir contra isso. A gente quer ajudar vocês a entender como fazer um treinamento mais baseado em evidência, mas não só evidência científica, mas a evidência da prática, a evidência de dado. Como fazer isso no dia a dia? Porque é muito difícil que todo profissional construa um hábito de coletar dados e analisar esses dados para fazer com que o seu treinamento seja mais embasado. Não é fácil, gente. Eu entrei no alto rendimento em 2017 como profissional. Em 2017 aquilo era um caos na minha frente. Aquele monte de número, aquele monte de gráfico e tendo que dar feedback para treinador. Eu entendo isso, eu entendo vocês que é realmente difícil analisar um gráfico. A gente não tem essa formação dentro da graduação. Então o objetivo é fazer com que vocês criem um novo perfil profissional, que a gente fique um profissional mais embasado em dados não só da ciência, mas dados do dia a dia, porque isso também pode virar conteúdo científico. Bom, falando um pouco disso, deixa eu trazer um dado da literatura de um estudo muito interessante, que era sobre, mais uma vez, continuando nosso tema de planejamento, que era sobre treinamento tradicional linear e efetividade da periodização reversa, comparado a um treinamento não periodizado. Por que eu estou querendo trazer esse estudo? Porque recentemente eu estava discutindo com o treinador e ele acredita na periodização linear, né, horizontal, onde vão tendo todas as capacidades vão sendo estimuladas ao longo da semana. Então, para um atleta de futsal, ele tem estímulo de força, estímulo de potência, estímulo de velocidade, estímulo aeróbico, estímulo de resistência, tudo na semana. Isso vai se repetindo ao longo da temporada inteira. E ele acredita nesse modelo, ele segue esse modelo e ele encontra resultados positivos nesse modelo. Mas eu tenho uma certa tendência a querer trazer isso um pouco mais para o modelo de blocos e para fazer blocos de capacidade. Por que eu tenho uma certa tendência a trazer para o modelo de blocos? Porque existem algumas evidências de que quando você faz um modelo de blocos no planejamento, blocando capacidades, você tende a ter resultados mais positivos. Por que mais positivos? Porque você consegue minimizar o efeito do treinamento concorrente. E aí esse estudo foi no triatlon. Eu não sei se todos que estão aqui conhecem o triatlon enquanto modalidade, mas o triatlon ele é uma modalidade complexa porque você tem que correr bem, nadar bem e pedalar bem. É tudo capacidade aeróbica, é tudo potência e resistência aeróbica, mas são modalidades diferentes, são gestos motores muito diferentes, o que faz com que você tenha uma necessidade de treinamento muito volumosa, porque você tem que treinar várias técnicas diferentes. Nesse sentido, os estudos de periodização não são tão frequentes nessa modalidade, mas esse estudo foi bem interessante. Por quê? Ele pegou o grupo de periodização linear para o triatlo, que era o seguinte: 4 semanas de volume, 4 semanas de intensidade e 2 semanas de polimento. Eram 10 semanas de treinamento. Já o reverso, ele começa com 4 semanas de intensidade, passa para 4 semanas de aumento do volume e vai para 2 semanas de polimento. Então você tem o tradicional, volume para intensidade, e você tem o reverso, intensidade para volume. E tem o grupo controle que não periodiza nada. Bom, e aí consultando a minha colinha aqui, ó, que foram 10 semanas de treinamento, eles acompanharam várias variáveis. Composição corporal, variabilidade da frequência cardíaca, que é uma medida de recuperação, mas também de adaptação aeróbica, os testes de natação, testes de salto horizontal, testes de corrida. E em todas as avaliações, o grupo controle não apresentou diferenças significativas ao final das 10 semanas de treinamento. Agora, gente, vamos ter um papo sério aqui, ó. Você é treinador,
faz o seu atleta treinar 8 horas por dia, um atleta de alto rendimento, durante 10 semanas, e no final dessas 10 semanas não valeu para nada. Você não melhorou em nada. Agora me diz uma coisa, você perdeu tempo e fez o seu aluno perder tempo. E aí esse estudo é mais uma pedrinha aí no sentido de que é o seguinte, cara, se você não sabe atuar no pilar da alta performance, planejamento, se você não sabe planejar, você tá brincando de jogar dado na sorte, não dá para negar, né? E aí, olha os dados desse estudo. Os dois grupos de periodização, tanto o reversa quanto o linear, levaram a 10% de aumento na velocidade crítica de natação, ou seja, uma velocidade ali próxima ao limiar anaeróbio, uma velocidade que te ajuda a mostrar que você está melhorando a resistência aeróbica. Tá? Diminuíram a concentração de lactato em 20% no teste máximo de corrida. Vamos lá, para o próximo dado aqui. Aumentaram a distância em salto horizontal em 1% e aumentaram a velocidade de corrida em 4%. Nós estamos falando de atletas de alto rendimento, senhores. Um simples planejamento de 10 semanas levar 10% de melhoria? Imagina se você fizer 52 semanas o treinamento planejado. Aonde você acha que vai chegar? Agora, mais importante ainda, tá? É possível ser determinista no treinamento esportivo. Você consegue falar assim, ó, eu tô nesse ponto, se eu colocar essa taxa de aumento, eu vou chegar aqui. Será que eu consigo bater um determinado recorde? Será que eu consigo chegar no pódio? Para natação dá para fazer, para corrida dá para fazer, para treinamento de força, por exemplo, LPO, dá para fazer. Se você saber a taxa, o valor de um RM que você está e qual é o percentual de aumento, geralmente médio, para aquelas semanas periodizando, dá para calcular, para saber se vai chegar ou não. É lógico, quando você vai para o esporte coletivo, isso vai ficando mais complexo. Agora vamos lá para o personal trainer. Porque o nosso objetivo aqui não é falar só de esporte, a gente quer atingir todos os públicos. Vamos lá para o personal trainer. Seu aluno chegou na academia e o objetivo dele é 4 quilos em 5 semanas. Você vai calcular o percentual disso, vai ver o tempo que você tem disponível e vai falar, ó, isso é possível, isso não é possível, a não ser que você use outros recursos. Agora você também pode falar assim, olha, em tal tempo eu vou te entregar esse resultado. Tem certeza que eu vou entregar esse resultado. E aí você entrega. O que você vai ganhar com isso? Você vai ganhar com isso um aluno mais satisfeito, correto?